Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos terminando hoje o livro de Colossenses, a epístola, a carta de Paulo aos Colossenses. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos, portanto, já no capítulo 2, e o capítulo 2, aqui nessa parte final de planos e saudações, tem apenas 16 versos. Paulo começa falando da tradicional chamada à oração. Ele sempre fala isso, se não no começo, no final das suas cartas, né? Ele está pedindo que nós sejamos persistentes, determinados na oração em todo tempo, a qualquer tempo, no sentido de que nós não devemos nos deixar desanimar, né? Temos que orar e temos que deixar o cansaço para lá e pensar em que o Senhor vai nos dar refrigério, vai nos dar um respiro. Portanto, ele pede para sermos vigilantes, para continuarmos na prática da oração por todo o tempo, né? Nós devemos ter sempre esse sentido de estarmos alertas. Por que nós precisamos estar alertas, amados? Porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Nós não sabemos a hora, a data, o momento em que o Senhor vai voltar. Portanto, nós precisamos estar alertas, não só no nosso agir, mas também no nosso interceder. E aí ele diz: cultive um espírito vigilante, um coração grato, cultive esta vigilância, né? E orai para com todos, inclusive para com Paulo, porque Paulo não deixa de interceder por eles. Portanto, Paulo, ele escreve como se ele fosse prisioneiro, né, sob vigilância, no sentido de que ele está sempre atento e vigilante em oração, em espírito de oração por todos. E assim ele pede que também para ele as pessoas orem, né? Ou seja, um ministério que nós devemos ter um ministério ativo de pregação, de palavra, mas também de oração e de vigilância, né? Este foi um conselho de Jesus aos seus discípulos, este é um conselho de Paulo aos Coríntios. Ele está algemado. Então, esta carta a gente já falou antes, ele escreve quando ele estava preso. E ele está pedindo aqui para que uma porta se abra para ele, no sentido de que ele se veja livre novamente para poder fazer a obra. Veja que a liberdade dele, o sentimento, o desejo de liberdade, estava sempre relacionada ao desejo de fazer a obra. Então, estar livre, para que ele quer ficar livre? Para fazer a obra, para trabalhar de novo. Ele estava prisioneiro por quê? Porque ele era um bandido? Não, ele estava prisioneiro por causa da mensagem da cruz. Então ele fala isso, né? Ele está preso exatamente por conta daquilo que ele tem feito, da mensagem que ele tem levado às pessoas. E aí ele começa a falar, ele lembra, né, das coisas que os colossenses devem levar em consideração na sua vida, como, por exemplo, sabedoria. Sabedoria no trato com as pessoas que estão fora da igreja. Ele diz assim, ó, né, a palavra diz assim, ó: 5. Andar em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. E ele fala também da leveza da palavra, profundidade, mas da
da palavra ser agradável, né? Vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Nós já vamos ver o que é essa história de ser temperada com sal. Então, aqui a sabedoria, ela é no sentido de que eu devo agir de tal maneira que ninguém tenha nada a opor quanto aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, né? Que ninguém tenha nada a opor à minha vida, que a minha vida seja uma vida em louvor, em adoração, em oração para o Senhor. Então, esta sabedoria é, em verdade, algo bastante profundo. O que Paulo entende como sabedoria aqui, meu amado? Sábio é aquele que compreende a vontade de Deus. É aquele que se dispõe a cumprir a vontade de Deus. Então, eu vou atrás do que Deus quer para a minha vida e realizar aquilo que Deus quer para a minha vida. Isto é sabedoria na expressão de Paulo. Aproveitando qualquer oportunidade. Em outra palavra, ele diz assim, remindo o tempo, salvando o tempo. Em outras palavras, não perca tempo. Não perca tempo. Faça o que você precisa fazer, porque amanhã pode ser tarde, amanhã pode não dar tempo. Então faça o que você tem a fazer. Cumpra as tuas obrigações como servo do Senhor. Cada momento é um dom que Deus nos dá. E nós precisamos aproveitar esse dom, explorar este dom, multiplicar este dom, fazer, desenvolver e dar frutos neste dom, até o último momento. Aproveitar essas oportunidades, aquelas que estão à nossa frente e aquelas que nós podemos criar também. Eles devem, né, uma mensagem em uma forma, a palavra ser agradável. Então, não adianta você querer ganhar alguém para Cristo falando rudemente, criticando. Não, você tem que ser agradável. Você tem que usar da palavra de forma a atrair as pessoas. Então, não é só a mensagem, o conteúdo da mensagem, mas é em que forma você apresenta isso. Ele fala uma coisa interessante, né? Temperado com sal. O que quer dizer temperado com sal? O sal era usado para várias coisas. O sal nós usamos para temperar os alimentos. O alimento que é temperado com sal é um alimento que é mais palatável. Ele é mais gostoso. Então, a tua fala, ela tem que ser atraente, ela tem que ser gostosa, ela tem que apresentar-se de uma forma em que as pessoas tenham prazer em ouvir. Porque a palavra é alimento, então esse alimento tem que ser temperado. Uma outra questão interessante em relação ao sal é que o sal é utilizado para conservar. Ele não deixa que as coisas estraguem. Tanto é que nós temos, inclusive existe a carne de sol e a carne salgada, né? Então eu posso me utilizar do sal, é uma forma de manter as coisas sadias, sem estragar, né? Então ela fica sadia, ela fica purificada. Portanto, aqui ele está falando que a nossa conversa não pode ser uma conversa rude, ela tem que ser uma conversa agradável. As pessoas têm que ter prazer em nos ouvir e nos ouvir falando de Deus. Elas têm que ter prazer em ouvir as coisas de Deus, as palavras de Deus, no sentido puro, no sentido de conservação,
num sentido palatável, um sentido agradável. E aí ele começa agora a fazer as saudações finais. Ele apresenta Tíquico. Tíquico provavelmente era o mensageiro, aquele que era um representante das igrejas da Ásia, que eram as igrejas dali de perto, e que havia acompanhado Paulo na sua visita a Jerusalém. Nós vemos isso em Atos, né? Ele foi enviado para Éfeso, que era de onde ele vivia, de onde ele tinha origem, né? E ele tinha uma proposta aí para ir também para Creta. Ele é o enviado, ele é o mensageiro, portanto, ele está com o papel de enviado de Paulo às igrejas e, portanto, ele passa pela igreja de Colossos. Então, ele está passando pela igreja de Colossos. Ele fala de irmão amado, portanto, em outras partes ele fala de fiel ministro. Por que ele fala isso? Irmão amado, porque ele fazia parte da família de Deus, família de Cristo. Fiel ministro por quê? Porque ele fazia um serviço pessoal a Paulo. Ele era um homem da mão direita de Paulo, sabe aquele braço direito das pessoas? Esse era Tíquico, um deles, né? Tíquico. Era seu ajudante de campo, ele era conservo. Ele fala de Onésimo. Onésimo provavelmente seria aquele Onésimo, aquele escravo fugitivo lá da epístola de Filemon. Tá, mas e se não for esse? Se não for esse, provavelmente é um outro escravo, porque o nome Onésimo era normalmente dado para escravos. Onésimo quer dizer útil. Ele fala de Aristarco. Aristarco era um homem de Tessalônica e ele fazia aí visitas, né, de um lado e do outro. Ele fala de Marcos. Marcos é aquele que tinha iniciado uma viagem com Paulo e Barnabé, o primo de Barnabé é Marcos. Ele tinha ido na primeira viagem, e aí no meio da viagem ele resolveu parar, ele resolveu voltar, e depois, quando eles foram para a segunda viagem, houve aí uma discussão e Paulo não foi mais com Barnabé, porque Barnabé foi com Marcos. Tá? Então, esse Marcos é aquele Marcos que nós ouvimos falar lá em Atos, né? Aquele que, numa determinada hora, ele abandona Paulo. Mas, logo depois, ele volta a se correlacionar com Paulo, e ele é o braço direito também, né? Paulo tem um monte de braço direito, um monte de gente que auxilia Paulo, né? Um terceiro mencionado aqui é chamado Jesus o Justo. Provavelmente foi dito o Justo para distinguir esse Jesus de outros Jesus, que, aliás, o nome Jesus era um nome que era moda no segundo século depois de Cristo. Eles são identificados como cristãos judaicos, ou seja, eles são da circuncisão, eles tinham feito circuncisão, eles eram judeus, mas eram cristãos. E, portanto, eles estavam sendo louvados aqui por Paulo por causa do seu apoio a ele. Ele também fala de Epáfras. Epáfras envia a sua saudação, né? Ele estava ligado também à igreja colossenses, muito provavelmente desde o início, e imagina-se que esse Epáfras tenha sido enviado por Paulo. Então, a missão dele, né, todo o ensinamento foi feito exatamente a pedido de Paulo. Era, portanto, um colossense nativo dali. A oração de Paulo é que esses pudessem transbordar com conhecimento
da vontade de Deus, toda a sabedoria, percepção ensinadas pelo Espírito. E que eles fossem perfeitos. Perfeitos em que sentido? Perfeitos na obediência à vontade de Deus, no viver prático, não numa experiência gnóstica, mística, fora, né, daquilo dos ensinamentos que Jesus havia deixado, mas em espírito e verdade. E ele também menciona Lucas. Lucas é um médico, Lucas é o autor do Evangelho e de Atos, do livro de Atos, né? E Demas. Portanto, nós temos aqui alguns bastante conhecidos do povo ali de Colossenses e que nós também já ouvimos falar. Todas essas pessoas estavam mandando então um abraço, mandando orações, mandando mensagens para os de Colossos. Paulo menciona suas próprias saudações, saúda a igreja em Laodiceia e destaca a casa de Ninfa. Ninfa, apesar desse nome, da ideia de ser uma mulher, era provavelmente um homem. E ele fala aí, está em sua casa. Era muito comum que a igreja se reunisse na casa de algumas pessoas. Então, em Colossos, muito provavelmente se desse na casa de Filemon. Em Filipos, se desse na casa de Lídia. Em Corinto, na casa de Gaio. Em Éfeso e em Roma, na casa de Áquila e na casa de Priscila, porque aqui eles tinham duas casas, eles tinham uma casa em Roma e depois, quando eles foram expulsos de Roma, eles foram para Éfeso. E aqui em Laodiceia, a casa, provavelmente onde eles se reuniam, era a casa de Ninfa, né? Era um lar, era onde os cristãos se encontravam, né? Que era uma cidade ali, Laodiceia, era uma cidade vizinha a Colossos. Paulo espera que a sua carta fosse lida. Esse é também uma questão interessante. As cartas de Paulo eram cartas itinerantes. Como assim? Ele, por exemplo, ele manda a carta para Colossos. Lá ela é lida na Assembleia. E depois esta carta vai para outra cidade e lá nesta outra cidade ela é lida também. Ah, mas e a carta para Laodiceia? Vai ser lida em Colossos. A carta aos Colossenses vai ser lida em Coríntios e assim sucessivamente. Então, as cartas, elas eram itinerantes, elas eram lidas pelas assembleias. Você falou, Helene, da carta aos Laodicenses. Pois é. Mas onde está a carta aos Laodicenses? Ela não sobreviveu. Muito provavelmente, nesta andança de um lado para outro, a carta não sobrevive e eles não fazem cópia desta carta. Ele menciona também Arquipo, que é alguém da casa de Filemon, muito provavelmente o filho dele, né? E ele dá uma chamada, ele dá um conselho para Arquipo, no sentido de que ele deve cumprir o seu serviço, e cumprir bem feito, aquilo que a gente viu, a gente estudou antes, né, no vídeo, né, aqui, no sentido de que faça as coisas bem feitas. Ele foi confiado, a ele foi confiado uma missão e ele deve desempenhar essa missão com todo o cuidado. Finalmente, ele coloca uma marca pessoal. E nessa época, por essa época, as cartas começaram a ser falsificadas. Muita gente escrevia cartas e se dizia ser de Paulo, essa carta, eu sou Paulo. Não, então ele faz uma marca escrita à mão por ele próprio para como se fosse um selo, né?
apesar de que o restante da carta era ditada, alguém, o amanuense, o escriba, escrevia a carta e depois ele fazia um selo para que ficasse certo de que aquela carta não foi forjada, ela era autêntica. E por último, ele fala das suas algemas, né? Paulo fala no 12, né? Combatendo sempre por vós nas suas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Ele se despede lembrando que ele estava algemado. A algema não era uma forma de vergonha, muito pelo contrário, lhe dava autoridade, lhe dava um ar diferente, porque ele estava sendo punido por fazer a vontade de Deus e ele não fugia às suas responsabilidades. Paulo conclama o povo a respeitar a sua autoridade como prisioneiro e é um prisioneiro por amor ao Evangelho em prol dos gentios. Amém, amados. Bons estudos.